Vamos ler o texto, Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 8, que diz assim: Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhes pedirem. Amém? Seja bem-vinda. Então tá, vamos lá. Vamos pegar o esboço aqui e vamos seguir o esboço para a gente não se perder, tá bom? Então eu coloquei a série Oração do Pai Nosso, o sublime desafio de aprender a orar. Então esse é o tema de hoje. O sublime desafio de aprender a orar. Jesus nos ensina que orar não é sobre religião ou rituais, mas sobre um relacionamento genuíno e contínuo com Deus. Para isso, precisamos nos despir de todas as formalidades externas e nos apresentar diante de Deus em total sinceridade, reconhecendo que Ele já nos conhece por completo. Então eu quero partir do princípio, quero partir da premissa que a oração ela nunca vai ser um meio de convencermos a Deus a alguma coisa. A oração, nós precisamos entender isso, porque nós, quando digo ser humano, ele na sua grande maioria, ele tem o engano de achar que a minha oração vai mover a mão de Deus para alguma coisa. Então a gente já tem que começar a entender o seguinte, talvez seja um choque para você, mas não a gente tem que começar a entender o seguinte, a vida de oração não coloca Deus onde a gente quer. A vida de oração, Deus nos coloca onde Ele quer a gente. Ok? Então, a vida de oração, nós não vamos chamar a atenção a Deus para aquilo que eu preciso. Nós temos que ter a convicção de que tudo que a gente precisa, Ele já sabe. Ele já sabe. Então, Ele não precisa ficar sendo relembrado. Ei, Deus, esqueceu? Lembra daquele negócio que eu estava precisando? Sabe? E a gente acha que, pelo muito insistir, a gente vai conseguir convencer Deus como se Deus fosse um ser humano, uma pessoa inconstante em todos os seus caminhos. Ou um pai, uma mãe que não aguenta ouvir tanto o filho pedir, 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 que acaba cansando e diz, então faz. Então vai. Então toma. A vontade dele sobre as nossas vidas, ela é sempre boa, perfeita e agradável e, acima de tudo, ela é soberana. Não muda. Não há variação de mudança. Não há nenhum argumento em mim e em você que possa mudar os planos de Deus que já foram traçados. Amém? Então a gente entra num outro ponto que é, ok, se a minha oração ela não tem poder para mudar nada, por que eu tenho que orar? Não é? Se a minha oração ela não tem o poder de mudar o curso da história, então por que eu tenho que orar? Por que nós precisamos gastar tempo em oração? Por que nós precisamos, no nosso dia, talvez, Rosiane dirigindo o carro, tá lá falando com Deus? Isso é uma oração. Então por que você tem que fazer isso? Exatamente pelo conceito de que nós seremos instrumentos, ou seja, nós seremos as pessoas que Deus quer que sejamos quando nós temos, ou quando nós partilhamos, ou quando nós vivenciamos o relacionamento. Dentro de uma casa, de uma mesma casa, se não há relacionamento de conversa, não há entendimento. Então, quando a gente olha para o filho mais velho, na passagem do filho pródigo, acho que isso é um bom exemplo,
Quando a gente olha o filho mais velho, o filho mais novo vai, né? Vai, pega a sua herança e vai embora, sai de casa, vai fazer as coisas que ele quer fazer e gasta seu dinheiro e termina lá na pocilga, né? Que é onde o Espírito de Deus vai encontrá-lo e porque ele cai em si dizendo, opa, os servos do meu pai têm melhor vida do que eu. Vou voltar para a casa do pai. Mas ao mesmo tempo você tem um filho mais velho que ficou dentro de casa, ficou com o pai. E você percebe que o filho mais velho que fica dentro de casa, mas que ficou lá dentro de casa, obedecendo os mandamentos, que ele falou, eu obedeço as tuas ordens, eu faço tudo o que o senhor quer, tal, mas não há relacionamento. Ou seja, ele não conhece o pai. Então a oração ela é exatamente isso, é a comunicação, é a relação, é o entender o que é a minha vida, o que representa a minha vida, o que Deus quer da minha vida. Então eu não puxo a mão de Deus para cima da minha cabeça, pelo contrário, eu vou para debaixo das mãos de Deus. É esse relacionamento. E aí nós vamos entender o que o pai fala para o filho mais velho, dizendo, meu filho, mas tudo que é meu é seu. Você não se sentiu parte, você não se sentiu parte do todo porque você nunca teve relacionamento. Você nunca falou comigo, você não me procurou, você simplesmente está vivendo um momento de religiosidade e acaba sendo hipócrita por não ter relacionamento. É onde a gente vai entrar agora. É onde a gente vai entrar agora. Porque o filho mais velho, que está dentro de casa, que está junto com o pai, tá funcionando. Tá verdinho aqui, ó. Ok, valeu. Porque o filho mais velho que está junto do pai, ele está dizendo o seguinte: eu cumpro os teus propósitos, eu cumpro as tuas ordens, eu faço tudo o que o Senhor manda, mas eu não tenho nada. Então, se nós olharmos para essa passagem, quando ele diz, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Ele diz, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Então, eles estão orando? Estão. Eles estão falando com Deus? Estão. Eles estão cumprindo ali uma ordem do Senhor de estar lá na praça, no meio do povo? Estão. Mas eles estão tendo relacionamento com Deus para entender o que é? Não. Então, nem toda oração é relacionamento. Nem todo momento que nós paramos para fazer alguma coisa é relacionamento. Por quê? Se nós pensarmos que o erro está em eles estarem pregando nas esquinas, nas sinagogas, então nós estamos nos enganando muito. Por quê? Porque o próprio Jesus fazia isso. Se o errado fosse estar nas ruas, nas esquinas, nas sinagogas pregando, então Jesus estava errado. Porque quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele faz uma oração na rua, do lado de fora. Ele está dizendo, Pai, para que saibam que eu e o Senhor somos um e que tu me enviaste, eu vou declarar, Lázaro vem para fora. Ele está lá de fora. Só que ali há uma oração, há um relacionamento. Entende? Da mesma forma, quando as pessoas levam aquele paralítico que descem pelo telhado, entende? E ali ele vai fazer a mesma oração. Ali ele vai perdoar pecados. Ali quando ele desce, quando descem aquele paralítico ali à frente de Jesus, a coisa é tão impactante que ele fala, ei, os seus pecados estão perdoados. Por mais que a expectativa das pessoas fosse que Jesus fizesse com que aquele homem andasse, Jesus foi mais profundo do que o homem poderia entender. Mas para o homem, Jesus foi mais raso dentro do seu conceito. Porque a profundidade de Jesus vem em perdoar, em liberar. E quando o homem olha isso, ele acha que isso é muito raso, porque para o homem é mais importante que esse homem ande. Ou seja, ele pode até andar e ir para o inferno. Isso vai fazer bem aos olhos.
Mas para Jesus, aquele homem poderia não andar mais, mas ter sido perdoado. E aí então, Jesus novamente fala, porque aqueles líderes religiosos ali, tá ali os hipócritas, os líderes religiosos, os gentios que estavam ali, está dizendo, quem é esse que perdoa pecados? Quem você pensa que é para perdoar pecados? E aí Jesus vai falar assim, olha, para vocês é mais fácil verem milagres se esse coxo, se esse paralítico andar. Aí ele diz então, mas para que vocês saibam que eu tenho autoridade tanto nos céus e na terra, eu vou dizer para ele, os seus pecados são perdoados e olha, agora pegue a sua cama, a sua maca e vá para sua casa. Então, voltando à ideia, a oração ela vai fazer com que a nossa mente seja transformada para aquilo que tem valor. Para aquilo que exatamente tem valor. Realmente tem valor. Nós precisamos ser muito direcionados para isso. Nós precisamos muito ser doutrinados para isso. Ontem aconteceu uma coisa bem simplesinha, mas só como é que as coisas mudam, né? A gente fica lá no trabalho, o horário lá de saída seria 8h30, mais ou menos, mas geralmente no sábado, quando você faz as coisas bem mais rápido, você consegue sair mais cedo. E ontem um chefe de setor recebeu uma ligação lá onde no meu setor, e ele falou assim, olha, o chefe maior falou que todos hoje só vão sair 8h30. E sábado, eu pego 1h15, você quer ir embora para casa. Você quer chegar logo em casa. Então que você saia meia hora antes, você já saiu meia hora antes, você quer voltar para casa, né? E eu fiquei tão chateado com aquilo. Geralmente eu saio 7 horas, 7h30. Eu fiquei chateado demais com aquilo. Aí, depois conversando com outro colega, ele falou, eu falei com ele, falei, rapaz, mas isso me deixou chateado, porque eu queria ter ido embora mais cedo, não sei o que e tal. Aí ele falou assim, por que você não enxerga de outra forma? Por que você não enxerga que agora, então, já que você tem que ficar, então é 1 hora a mais que você vai receber? Aí eu falei assim, toma, mané. Eu falei, então é melhor enxergar dessa forma. A falta de discernimento, a falta de relacionamento com Deus vai nos fazer ter atitudes semelhantes a essa. Porque eu vou enxergar coisas na minha vida, um mesmo quadro, com uma visão diferente do que Deus enxergaria. Então tem situações na nossa vida que a gente vai passar reclamando, dizendo, por quê? Por quê? Porque eu tive que ficar um pouco mais, porque não sei o que, tal, aquela coisa toda. E alguém vai chegar perto de você e falar assim, olha, você está enxergando esse quadro diferente. Você já viu alguns vídeos assim, que a pessoa começa a pintar um quadro? Aí você não consegue enxergar, entender o que é aquele quadro. Aí de repente ela pega aquele quadro e faz assim, ó, zup, vira de cabeça para baixo, assim. Na verdade, ele acerta o quadro. Aí você consegue enxergar que é uma foto, alguma coisa assim. Já viu algum vídeo assim? E eu acho aquilo fantástico, porque a gente está olhando o mesmo quadro, a mesma situação, a mesma passagem, com uma visão errada. E de repente alguém vem e vira aquele quadro da vida de forma diferente, tudo faz sentido. Então, a oração é exatamente isso. É o poder que Deus nos dá de virar a vida da forma certa, de virar a vida, tirar a vida de cabeça para baixo e colocar no lugar certo. E começar a fazer sentido o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando todos os dias. Por isso é que eu escrevi que nós precisamos nos despir de toda formalidade externa e nos apresentar diante de Deus em total sinceridade. Nos despir daquilo que nós achamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós passamos ao longo da nossa vida achando que aprendemos e sabemos. Nos despir de achar que somos injustiçados. Nos despir
de achar que Deus precisa fazer alguma coisa por causa disso, por causa de quem somos. Deus não precisa fazer mais nada. Amém? E a oração é que nos leva a entender isso. Ok? Então a oração ensinada por Jesus não é apenas uma sequência de palavras a serem repetidas, mas um processo pedagógico para nos ensinar como orar. É o que eu falei, ela não é uma sequência, ela não é um ato de repetição. Você e eu repetindo o Pai Nosso, nós não estamos orando. Nós estamos apenas fazendo alguma repetição. Sem sentido. Essas palavras combinadas não têm poder nenhum. Eu posso todos os dias orar o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito. E a gente achar que isso não tem poder nenhum. Nós precisamos entender qual é a relação disso com a nossa vida. Muitas pessoas confundem oração com devoção ao ritual. Mas Jesus nos ensina que oração é um relacionamento vivo com Deus. Então, devoção ou um ritual está falando sobre alguma coisa que eu faço esperando que aquilo renda ou produza para mim alguma coisa. Devoção está ligado a sacrifício. A um sacrifício que eu faço para ver se toca e sensibiliza a Deus para fazer alguma coisa por mim. Entende isso? Então a gente acaba achando que tantas vezes que eu vou orar o Pai Nosso, ou tantas vezes que eu vou fazer isso, ou tantas vezes que eu vou fazer aquilo, que isso vai contar até o ponto de Deus me abençoar. Isso é devoção. Isso é um ritual. Mas onde que Jesus quer chegar com isso? Exatamente nos tirar desse lugar. Jesus quer nos tirar do lugar que o cara que faz o sacrifício para entender que ele não precisa mais fazer sacrifício, que todo sacrifício já foi feito. Ele só quer que entendamos que somos filhos. E que filho não precisa fazer sacrifício para o pai cuidar. Filho vai aprender a conversar com o pai. Amém? Então, como filhos, ele nos leva a entender, a conversar, a relacionarmos com o pai, e não sacrifício. Relacionamento de algo. Chega um ponto que você não só fala com o pai. Isso. Para de adiantar meu esboço. Amém? Bom, então isso representa, isso revela um problema recorrente na espiritualidade humana. Isso tem um problema recorrente. Eu marquei até grandão assim. A tendência de valorizar mais os métodos do que a verdade, do que a verdadeira espiritualidade é obediência a Deus. Vamos de novo. A tendência de valorizar mais os métodos do que a verdadeira espiritualidade e obediência a Deus. Então nós temos a tendência de valorizar mais os métodos. E eu tenho que usar sempre uns exemplos para a gente poder entender bem. Por exemplo, na passagem que nós falamos agora sobre o aleijado, né, o coxo que desceu pela janela e que parou à frente de Jesus, mais importante para as pessoas era ver o coxo andar. Mas o que Jesus de mais importante fez, além de fazer o coxo andar, foi perdoar os pecados. Foi perdoar. Então, muitas vezes, aquilo que é mais impactante, mais importante, maior, é aquilo que vai estar dentro. Então, a oração vai nos levar a um relacionamento íntimo com esse Senhor, que transforma tudo a partir do nosso interior. Pois se nós não formos transformados no nosso interior, nós vamos continuar enxergando aquilo que está no externo como todos enxergam.
Então, o que que me faz enxergar a vida de forma diferente? É o meu interno, é o meu coração, é a minha interioridade ser diferente do que ela é hoje. Por isso, o Senhor Jesus nos ensina a orar olhando para esse Senhor que é o Pai, que é nosso, nos ensinando a enxergar que é o reino dele, e o reino dele nós não conseguimos enxergar aos olhos físicos. Venha a nós o teu reino. Nós estamos chamando as leis do céu, nós estamos chamando a verdade do céu, nós estamos chamando a vivência do céu para que reine entre nós, entre os homens. Então nós vamos ter que entender que a vivência desse céu, a vivência, o reino de Deus começa não naquilo que nós vemos, mas naquilo que está interno, naquilo que está dentro de nós. Então ele diz: os teus pecados estão perdoados, ponto. E quem não consegue entender está dizendo: como assim ele perdoa pecados? E quando Jesus fala assim: então ok, vocês não conseguiram entender o que eu falei sobre pecado perdoado, mas vocês vão conseguir entender que quando esse coxo andar, e aí quando o coxo anda, todos falam: uau! O que eu quero dizer com isso é: Jesus não precisa mais provar nada para a gente. Amém? Ele já fez. Ele já fez. Muitas pessoas confundem oração com devocional ritual, falamos sobre isso. Antes de orar em si, Jesus nos ensina como não orar. Jesus nos ensina como não orar, contrastando a atitude dos religiosos, dos gentios. Então, nos pontos para a gente entender. O perigo de uma oração religiosa, o desvio da intimidade para o teatro. Então, um dos pontos que a gente tem que falar sobre isso, como não orar, é o desvio de uma oração religiosa, o desvio da intimidade para o teatro. Né? Então, Mateus 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, ele gosta de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Jesus não está falando sobre quem ora para aparecer, mas revelando um desvio mortal na espiritualidade. Né? A oração que era para ser intimidade se torna teatro. O desejo de tocar o coração de Deus é substituído pela ausência de impressionar homens. Amém? Onde que a gente entra nisso tudo, a gente tem que ter para ser. Então a gente vai perceber que muitas vezes a oração do ser humano vai ser uma oração para ter. Para ter resposta, para ter isso, para ter aquilo, para... Mas a oração não é para ter, não nos leva a ter. A oração nos leva a ser. Ela nos leva a ser. Dá para entender isso? Então entenda de uma vez por toda, eu e você. Nós não relacionamos a oração com o recebimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Infelizmente é isso que muitas pessoas ao longo dos anos foram ensinando. E depois vão ligar a sua oração ainda à fé. Porque se você orou com fé, você recebe. Mas se você orou sem fé, você não recebe. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma, que a sua fé ela vem pelo ouvir e ouvir essa palavra de Deus. Ou seja, quanto maior tempo que você passa em relacionamento com seu pai, mais você vai entender o plano de Deus para a sua vida, mais você não vai ter dúvida de que ele não falha, de que ele não erra, de que ele não deixa você em falta, de que nada vai faltar para as nossas vidas. Isso gera em mim e em você fé. Para que essa fé? Para quando nós estivermos em momento de andarmos por vale de sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum. Por quê? Porque a fé que nós temos nele diz que ele está conosco em todos os momentos. Então, a fé não me faz gerar na vida física simplesmente algo que eu quero. Mas a fé gera em mim e em você a segurança de que nós estamos vivendo o processo junto com Deus.
Amém? Então, esse é o ponto importante. Como eu falei, o erro não está simplesmente esses homens estarem pregando nas esquinas e tal. Não, mas eles só querem aparecer. E aí você vai ter os religiosos e os gentios. Não é isso? Então você tem os religiosos e os gentios. Os religiosos, eles querem provar aquilo que no fundo eles não são. Eles querem mostrar aquilo que no fundo não são. Por que eu digo isso? Porque nos tornamos religiosos quando queremos demonstrar aquilo que nós não somos. Quando nós queremos ser mais espirituais do que nós realmente somos. Então nos tornamos religiosos. Nos tornamos religiosos quando queremos falar muito difícil, quando queremos falar muito espiritual, quando queremos ser alguma coisa. O seu telefone está infestado disso. Infestado de pessoas que estão pegando o microfone e falando em línguas para mostrar que é muito espiritual e fazendo loucuras absurdas para tentar mostrar alguma coisa que ele tem o poder, que a coisa acontece, que isso. E de repente você vê no teu telefone alguém que pega o paletó e passa assim, e as pessoas caem. E isso... Esses são os absurdos. Isso eu estou falando das coisas mais absurdas possíveis. E como é que a gente pode trazer isso para um lado mais simples? É quando a gente dobra o nosso joelho, ou não dobra o joelho, mas está orando, como eu falei, né? Dando o exemplo da Rosane, quando a gente está orando, dirigindo o nosso carro, e nós achamos que porque nós estamos orando por alguma coisa, aquilo vai acontecer, e de repente a gente fala, Senhor, eu declaro, eu ordeno, sabe? Num poder que nós não temos. Pois nós não precisamos de poder. Preste atenção, que é o que você mais ouve isso na internet. Porque o cristão que busca o poder de Deus, ele esqueceu da autoridade. Pois nós não precisamos do poder de Deus, o poder é dele, porque todo o poder foi dado ao Senhor. E esse poder já fez todas as coisas pela sua igreja, já salvou a sua igreja, dando à sua igreja o quê? A autoridade. E a autoridade eu não preciso mostrar poder. Você vê um exemplo bem, só para a gente entender, você vê talvez pensa num caminhão bem grandão, enorme, aquele caminhão de toneladas. E ele vem dirigindo-se por uma estrada. E ele vai passar por uma encruzilhada, né? Por um entroncamento, por uma encruzilhada? Yeah. Cruzamento. Ótimo, perfeito. Ele vai passar por um cruzamento. Mas de repente vem um outro carro de outro lado. E aqui não tem um sinal, não tem um ponto para parar. De repente sai um ser humaninho, magrelinho, pequenininho, vestido de uma roupa, e ele faz assim para essa carreta enorme. O que essa carreta vai fazer? Vai parar. Ele tem poder? Não. Mas ele tem o quê? Autoridade. Poder fala sobre força. Autoridade fala sobre capacitação. Então a igreja, ela não precisa mais do poder, porque esse poder é de Deus e Deus já fez pelas nossas vidas. E ele deu sobre as nossas vidas o quê? Autoridade. Então nós oramos como quem tem autoridade, nós oramos como quem conhece, nós oramos como quem sabe do relacionamento que tem com esse Deus. Que nós não precisamos mais, eu e você, declarar, eu declaro que essas coisas de... E começa a orar e achando que a nossa forma de falar, ou que a nosso tom de voz aumentado, ou vai mudar alguma coisa nesse mundo espiritual. O que não vai, o que vai mudar muita coisa no mundo espiritual é quando eu e você entendermos que precisamos sentar aos pés de Jesus como Maria fez. E que Jesus vai dizer, você escolheu a boa parte.
E ao sentar aos pés de Jesus, mergulhando, estudando, lendo essa palavra a cada dia, pedindo ao Espírito Santo, Senhor, revela para mim o que o Senhor tem para mim, nós vamos conhecer a esse Senhor e vamos entender o que é autoridade. Lucas 10, 19 fala, eis que ele dá uma ordem. Sim. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Amém. Sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada. Amém? É autoridade, tá aí. Perfeito, Bia. Perfeito. Autoridade. Fiquei até arrepiado. Perfeito. Amém? Estamos entendendo? Então, esse é um dos maiores perigos da vida cristã, quando a conexão com Deus se torna uma performance. Quando isso se torna uma performance. Um outro ponto. A hipocrisia não é apenas alguém que ora para aparecer. É porque ele perdeu a sua identidade. Perdeu a intimidade. Entendeu? Então a hipocrisia não é apenas alguém que ora para aparecer. Ele perdeu referência de quem ele é. A palavra hipócrita, eu estava vendo no original, a palavra hipócrita usada por Jesus no original grego é hipócrites. Então, essa palavra, quando ele usa aqui no original grego, significa hipócrites. Sabe o que significa? Depois eu fui ver o significado. Ator, aquele que usa máscaras. Então ele está dizendo para essas pessoas que são como atores, como aqueles que usam máscaras. Então, ator é aquele que encena, ele perde a sua referência, perde a referência, deu para entender? Ele perde a sua identidade. Ou seja, o hipócrita não é apenas o que finge, mas ele já não sabe mais quem é realmente. Então, quando eu pego a minha vida e que eu digo que é minha oração, lembra, nós estamos falando sobre como não orar, amém? Então, como eu pego a minha vida e que eu digo que a minha oração, ela vai determinar alguma coisa para a minha vida, nós perdemos a ideia do que nós estamos orando, nós não sabemos mais o que é a realidade. Ou estamos mergulhados na realidade. Perdemos a noção do que é a verdade e mergulhamos na realidade. Porque a verdade não é aquilo que seus olhos enxergam, a verdade é aquilo que Deus já estabeleceu para suas vidas. E o que nós enxergamos é a realidade que o ser humano tem por si a ideia de trazer a realidade como a sua verdade. E pelo fato dele estar olhando a sua realidade, muitas vezes gera alguma ansiedade dentro de si e ele acha que ele tem que orar por aquilo que os olhos dele estão vendo. Por aquilo que ele está olhando e dizendo, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, tal. Deus não perdeu o plano, Deus não perdeu a rédea, Deus não perdeu o controle em momento algum da sua vida. Mas como eu posso saber disso? Se nós estivermos priorizando a identidade, a intimidade. Né? Você estava falando agora. Então, se eu tenho uma intimidade com o Senhor, eu não estou como um filho mais velho que está dentro de casa, dizendo, Senhor, eu estou fazendo tudo o que o Senhor manda. Eu faço todos os trabalhos, eu faço todas as coisas, o Senhor nunca me deu nada. Ele perdeu a identidade dentro da casa do Pai e ele perdeu a intimidade dentro da casa do Pai. Ele foi apenas servo. E ele não consegue nem entender quando o seu irmão volta para poder, volta do pecado, da morte, vamos dizer assim, e ele está dizendo, esse teu filho, ou seja, eu não faço parte da tua família, eu não faço parte desse corpo, eu não faço parte disso aqui. E Deus está dizendo, filho, você está dentro da minha casa e você perdeu a sua identidade, você perdeu a intimidade, você tem orado da forma errada, você tem pedido para mim da forma errada, você não precisa me pedir, é teu. Então nós estamos muitas vezes, o ser humano está muitas vezes clamando desesperadamente a Deus por alguma coisa que já é dele. Nós só estamos confundindo o que é de fato necessário para a gente, o que é importante para a gente. Por isso que ele diz, vocês vão pedir, vocês vão pedir, vocês vão pedir e não vão receber.
Porque vocês estão pedindo mal. E quando a gente pede mal, quando nós pedimos mal, é quando nós deixamos de pedir com referência àquele que é dono, que é o nosso Pai. Nós deixamos de pedir certo quando nós viramos hipócritas. Não é que nós queremos aparecer, mas é porque nós viramos ator, ou alguém que usa máscara, ou alguém que perdeu a sua identidade. Ele tem a referência de Deus, ele consegue olhar para Deus, mas ele não consegue mais sentar aos pés dele porque ele não faz parte da família. Ele tenta pedir a Deus alguma coisa como alguém que convence alguém a alguma coisa. Ele vai chegar aos pés do Senhor como algum gentio que, achando que pelo fato de se humilhar, pelo fato de se fazer alguma coisa, ou dizer, oh Pai, a minha vida está tão difícil, e as lágrimas e a oração com a voz diferente, isso vai mover e sensibilizar a Deus. Isso não vai sensibilizar a Deus. O que sensibiliza a Deus? Um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração quebrantado. Então, antes das lágrimas, nós precisamos entender que o coração precisa ser quebrado, quebrantado, precisa voltar às origens. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Posso ir em frente? Próximo ponto? Então vamos em frente. O grande problema do religioso que ora para ser visto não é apenas que ele está enganando os outros, mas ele mesmo se tornou um personagem vivendo para aplausos e não para Deus. O interessante que eu escrevi isso aqui, que eu acho interessante, é que muitas pessoas acreditam mesmo naquilo que eles estão fazendo. Então ela não está simplesmente enganando o outro, ela se engana a si mesma, ela enganou-se a si mesma. Muitas pessoas acham que pelo muito declarar, já viu? Você já percebeu isso? Já viu alguma coisa? Declara, fala, Senhor, se tu és Deus, o Senhor vai ter que fazer porque a tua palavra diz. Ela acredita naquilo. Como se o grito fosse sinônimo de autoridade. O filho que é filho não precisa espernear. Ele sabe que o pai vem. O filho que é filho não precisa se desesperar. Ele sabe que o pai está ali. Está ali. A pergunta que esse texto levanta não é apenas para quem não está orando, mas quem você está se tornando ao orar. Porque nós temos que entender isso. A oração, ela tem que nos transformar. Não é? Porque quando eu leio esse texto, eu vejo essa pergunta. A pergunta que esse texto levanta não é apenas para quem você está orando, né? Os hipócritas estão lá nas esquinas, tal, então para quem você está orando? Não, a pergunta que ficou na minha cabeça, desculpe, a pergunta que ficou na minha cabeça quando eu li esse texto foi: quem você está se tornando a orar? O verdadeiro problema não é o lugar onde oramos, mas a quem queremos impressionar. Jesus menciona que os religiosos oravam em pé nas sinagogas e nas esquinas. Eu até já coloquei isso. A pergunta é, qual é o problema nisso? Já até falei sobre isso aqui agora, né? Vou passar mais rapidinho, porque eu já falei sobre isso. Se orar em público fosse errado, Jesus não teria orado tantas vezes. O problema não era o lugar, mas a motivação. Isso aqui eu acho muito forte. O problema não é o lugar, o problema não é o quê, mas é a motivação. Qual é a motivação que tem levado você a orar? Eles não oravam a Deus, mas para a audiência. A presença de um público era mais importante que a presença do Pai. A presença da resposta que você está esperando é mais importante que a presença do Pai. Resumindo, para a gente entender a passagem do coxo, o coxo andar era mais importante do que o perdão do pecado. O coxo andar era mais importante do que a salvação. Deu para entender isso? Então a presença de um público era mais importante do que a presença do Pai. As pessoas às vezes valorizam mais o que querem do que a relação.
E quando a gente valoriza muito o que a gente quer do que a relação, quando a gente recebe de alguma forma aquilo que a gente quer, a relação é perdida. A relação é perdida. Quando nós damos muito fácil para os nossos filhos alguma coisa, pode saber que ele não vai saber dar valor àquilo que ele recebeu. E o que pai quer para mim e para você é um valor na relação. E não naquilo que a relação pode te proporcionar. Sabendo que a relação vai te proporcionar naturalmente. Mas a relação vai nos levar a entender que eu não preciso fazer teatro ou me desesperar. Porque eu entendi que ela vai vir naturalmente. É como ele diz para mim e para você, você não precisava me pedir, é seu. Tudo que é meu é seu. Então ele está dizendo o seguinte, por que você não desfrutou de todas as coisas? E aí eu sempre enxergo isso com uma pergunta por trás que não está escrito. Porque ele dizia aí, por que você não desfrutou disso? Por que você, tudo que é meu é seu? E eu entendo ele dizendo o seguinte, se você entendesse a relação, você perceberia que todas as coisas estão à sua disposição. Então, como não orar? Como não orar é valorizar aquilo que talvez você ache que você precisa. Porque senão nós queremos ouvir e servir a Deus como ver Deus como um garçom, como alguém que vem para prestar um serviço. Um terceiro ponto, a recompensa que eles receberam não veio de Deus, mas dos homens. Eles já receberam as suas recompensas. Cadê? Eles estavam de ficar orando em pé na sinagoga, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Eles já receberam. Toda oração tem uma recompensa, mas a recompensa que você recebe depende da motivação que te fez orar. Toda oração tem uma recompensa. Toda oração vai me levar a receber alguma coisa. Conhecimento, vai me levar a receber alguma coisa. Transformação, mudança. A questão é, qual é a motivação que nos fez orar? Qual é a motivação que leva a gente a orar? Quem ora para ser vistos pelos homens recebe recompensa dos homens. Quem ora para ser preenchido de alguma coisa nesse mundo vai acabar conseguindo receber coisas desse mundo. E vai ser cheio das coisas desse mundo. E não vai entender das coisas de Deus. Quem ora para ser ouvido por Deus recebe atenção. Amém? A maior tragédia dessa oração religiosa não é que Deus não responde. Guarda isso. A maior tragédia dessa oração religiosa não é que Deus não responde, mas é que ele nem sequer foi o destinatário da oração. Quando você olha para essa oração, ele está falando de Deus, ele está orando com relação a Deus, mas Deus, em momento algum, foi o destinatário. Ele não quis, em momento algum, chegar em Deus. E esse é o problema da geração de hoje, que tem feito oração onde Deus não é o destinatário. Eu preciso, eu quero, eu tenho, sabe, aquilo que a oração tornou-se sinônimo de petição. E quando eu valorizo a minha petição, não estou dizendo que está errado, amém? Não estou dizendo que está errado. Mas quando eu valorizo isso que eu quero, isso que eu preciso, isso que eu acho, Deus deixou de ser o destinatário. Deus é o destinatário quando eu entendo que eu preciso, que eu peço a Deus as minhas necessidades, mas a minha fundamentação de vida está no relacionamento. Eu não orei a Deus apenas para abrir a boca para falar. Tu já percebeu pessoas que muitas vezes vai chegar em casa, ou na sua vida de oração, vai chegar lá e vai falar, acabou, virou as costas e foi embora.
E quando esse falar o tempo todo foi só Senhor, minha família, minha casa, meu marido, minha esposa, meu filho, meu dinheiro, minha empresa, meu isso, meu aquilo outro, e vai. E amém. E eu vou embora. A pergunta é, Deus foi o destinatário disso? Não, o destinatário fui eu. O destinatário foi eu. Onde eu quero que essa oração chegue? Em alguma coisa em mim. Então eu acabo jogando essa oração para mim. Então o que o Senhor nos leva a entender é que nós podemos, lógico, pedir. Nós podemos pedir, nós precisamos pedir. Nós somos filhos, e filhos pedem realmente. Mas o que ele nos ensina é sobre a relação. Amém? O perigo da oração, quarto ponto, o perigo da oração que não nos transforma. Então a oração nos transforma. A oração não existe apenas para nos expressarmos, para nos transformar. Essa oração precisa nos transformar. Por que ela precisa nos transformar? Porque é quando eu entro na presença dele. É quando eu paro para ouvi-lo, é quando eu paro para relacionamento, e não tem jeito, toda vez que eu e você entrarmos na presença do Senhor para relacionamento, a gente vai sair de lá dizendo, uau, isso aqui precisa ser mudado. Não é verdade? Toda vez. Então a oração não existe apenas para nos expressarmos, mas para nos transformar. Quando oramos de verdade, nós saímos diferentes. Nós saímos diferentes. Mas quando oramos sem o destinatário correto, saímos exatamente iguais. Ou seja, você vai ver pessoas que vão dizer, mas eu oro, e você não vê uma mudança. Vai mudar a sua vida, os seus conceitos vão mudar. Se nós estamos orando, os nossos conceitos vão mudar, a nossa vida vai mudar, as nossas ações serão mudadas. Não serão mudadas por força ou por violência, serão mudadas pelo fato de nós conhecermos diferente agora, de nós percebermos que agora o que o Léo é hoje, ele não vai ser amanhã, mas não foi numa mudança que eu tenho que agora me despir. É uma mudança que o Espírito de Deus começou a vir sobre a minha vida e começou a me levar para um outro caminho. Vai haver mudança. Então tem que entender que a relação que nós temos, que nós vamos entrar na presença de Deus, não é simplesmente para expressarmos o que nós queremos. Não é simplesmente para chamar atenção para a gente, para alguma coisa, mas ela vai nos transformar. Ela vai transformar a nossa vida. A oração que não nos transforma não é oração, é monólogo religioso. Entende? É um monólogo religioso. A minha pergunta é, olha o que Jesus está dizendo. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Essa plena recompensa veio do Senhor? Não. Veio dele mesmo, para ele mesmo. Então é um monólogo religioso. Ele está ali falando, todos estão pensando que ele está conversando, falando com Deus, mas ele está falando sozinho, dentro de uma religiosidade. Então, qual que é o grande aviso de Jesus? Se a sua, olha, presta atenção nisso. Se a sua oração não mexe com você, por que deveria mexer com Deus? Amém? Então, o grande aviso, né, Marcos? O grande aviso de Deus para mim e para você, de Jesus para mim e para você é o seguinte: se a sua oração, se a minha oração não mexe com a gente, por que a gente acha que vai mexer com Deus? Se não começa aqui em mim da forma certa, não vai chegar ao seu destino. A oração dos hipócritas não tocava ao céu, porque nem sequer mexia com os seus próprios corações. Isaías, meu amor, por favor. Isaías 29, 13. Olha o que diz Isaías 29, 13. Lá do outro lado. Em cima. Aí. Não, do lado. Aí. Isaías 29, 13. Olha o que diz esse texto. O Senhor diz, este povo se aproxima de mim com a boca e me honram com os lábios. Mas o quê? Está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos e ensinamentos por homens. Então, se a oração
não mexe com a gente, por que deveria mexer com Deus? Então está dizendo exatamente dentro desse texto, como não se deve orar. Se esse povo se aproxima de mim, com a boca me honra, olha só, com a boca me honra, com os lábios, com a boca me honra com os lábios, mas com o seu coração está longe de mim. Então, se não começa em mim, se não começa em você, no seu coração, no meu coração, não chega no Senhor. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos e ensinamentos por homens. Monólogo religioso. Está orando, está falando sozinho. E depois vai reclamar, Deus não ouve as minhas orações. Não está chegando nele. Amém? Então, o que fica a pergunta é, o que é oração? Qual a relação da oração com Deus? E o que representa orar? Com essas perguntas, chegamos então ao princípio da correspondência. Então, com essas perguntas, a gente chega ao princípio da correspondência. Eu quero gastar algum tempinho com você. A oração é um diálogo e não um monólogo. Essas perguntas nos levam ao entendimento mais profundo sobre a oração como o princípio da correspondência. Jeremias, por favor, 33:3. E a gente vai ver aqui nesse versículo o princípio da correspondência. Qual é o princípio da correspondência? Clame a mim e eu o quê? Te responderei. E darei a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, primeiro você tem lá um grupo que está dizendo, esse povo me honra e ora a mim, mas seu coração está longe, tal, aquela coisa toda, ou seja, um monólogo religioso. Mas agora você tem o princípio da correspondência. Qual que é o princípio da correspondência? Desculpe. Blá, 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 blá. Bolou tudo. Qual que é o princípio da correspondência? Clame a mim e eu te responderei. Correspondência. Responder junto. Amém? A oração não é um monólogo, mas um diálogo. Ela não é apenas falar para Deus, mas falar com Deus. Se correspondermos esse princípio, veremos que a oração não é apenas transformar, mas também transformar o mundo ao nosso redor. A oração como princípio de correspondência, o conceito de correspondência nos ajuda a entender melhor o papel da oração em nossa vida espiritual. Eu coloquei correspondência, o prefixo co, esse prefixo correspondência significa parceria, conexão, troca. Então, a oração com esse princípio de correspondência, nós temos que entender que a parceria, a conexão, é uma troca. É uma troca. Oração é uma troca entre Deus e nós. Ele fala, nós respondemos. Nós clamamos, ele nos ouve. Há uma correspondência. Então nós não entramos no nosso quarto para orar em secreto como quem pede. Nós oramos para entrar no nosso quarto para orar em secreto porque é comum estarmos juntos. É comum eu ouvir. E é comum eu falar. Assim como é comum quando eu paro para conversar com o Marco. Ele fala, eu escuto, eu falo, ele escuta. E através disso há uma ação que nós vamos fazer. Nós podemos combinar alguma coisa. Eu e Rosiane podemos conversar, combinarmos alguma coisa dentro de uma correspondência. E a correspondência que nós temos entre eu e você vai nos levar a uma ação. E essa ação tem um resultado. Então, qual que é a relação nossa de oração com o nosso Pai? A correspondência. Ele fala, nós ouvimos. Nós falamos, ele ouve. Ele nos direciona. Ele nos administra. Ele nos fala. Nós resolvemos agir. E na correspondência que nós temos nessa oração, algo vai nascer. Amém? E esse algo que nasce no mundo físico já existia no mundo espiritual.
Então nós, como filhos, não precisamos estar desesperados dentro da vida de oração, achando que Deus perdeu o seu tempo. Deus não perdeu o seu tempo. Nós é que não estamos conseguindo nos corresponder com Deus. Amém? Assim como um correspondente internacional recebe e transmite mensagens, nós recebemos da vontade de Deus e a comunicamos ao mundo também. Jeremias, por favor, capítulo 1, que é um outro ponto, do versículo 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse o quê? Agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, para despedaçar, para arruinar, para derrubar, mas também para quê? Para edificar e plantar. Então, quando a gente olha essa passagem um pouquinho antes, nós estamos vendo um Jeremias que está reclamando, que está falando. Que o Senhor toca com a brasa do altar na boca dele e muda todas as coisas. E aí ele diz, versículo 9, por favor, Adriana. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse, agora eu ponho as minhas palavras na sua boca. Correspondência. Versículo 10, por favor, de novo, para a gente fechar isso. Correspondência. E qual que é a correspondência? Veja, eu dou a você o que nós falamos aqui ainda há pouco? Autoridade. Nós não precisamos de quê? Poder. Nós temos autoridade. Autoridade para quê? Sobre as nações, sobre as situações todas. Para quê? Para arrancar, para despedaçar, para arruinar, para derrubar, mas para edificar, para plantar. Correspondência. Quando nós temos a relação que ele espera que tenhamos com você, o ato de nos correspondermos, vai nascer alguma coisa, algo vai acontecer. Nós só precisamos estar nele e entender que a oração não é um meio de satisfazer as nossas necessidades, mas é de responder a um chamado. Amém? Então, qual a relação entre oração e Deus? João capítulo 10, por favor, nega. Então ele vai dizer 10, 27. As minhas ovelhas, quê? O que acontece? Ouve a minha voz. E eu as conheço e elas o quê? Correspondência. O Senhor fala, a gente ouve. A gente ouve, reconhece e a gente segue. E o fato disso acontecer, acontece todo o restante das nossas vidas, não é? Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço e elas me conhecem. Se só falamos e não ouvimos, não estamos nos relacionando de verdade. Deus fala conosco na oração, mas se nosso coração não está atento, a oração se torna um monólogo sem vida. Já tratamos sobre isso, vou pular, ok? Então, o que representa orar é mais do que um hábito religioso. É um ato de alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. É mais do que um ato religioso, é a sua vida. Nós criamos a ideia de que a oração ela tem que ser, sabe, parar. Cara, você ora o tempo todo. Você tem condições de orar o tempo todo, você tem condições de falar o tempo todo. É bom, ótimo, lógico que é bom que você separe um tempo dentro do seu dia, né, que você consiga, se você conseguir parar para você falar tal, mas dirigindo você pode falar com Deus, trabalhando você pode falar com Deus, e várias situações. Então, ela não leva essa relação. É mais do que um hábito religioso, é um ato de alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. A intimidade com Deus. A oração nos leva a um lugar secreto onde não há distrações. Apenas nós e o Pai. O alinhamento com a sua vontade. Quando oramos, não buscamos impor nossos desejos a Deus, mas nos rendemos ao que Ele já preparou.
Então, quando oramos, não impomos a Deus, mas nós nos rendemos ao que Ele já preparou. A oração não muda a Deus, mas nos muda, ajustando o nosso coração à sua vontade. E para fechar, o canal de comunicação e poder. Orar é mais do que falar, é também ouvir. É um meio pelo qual recebemos sabedoria, força e revelação. É na oração que nos tornamos canais para que a vontade do Pai se manifeste na terra. Amém? Então, quando vocês orarem, volta lá, por favor, no texto principal, Mateus 6. Então, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Não sejam como os hipócritas, que estão nas esquinas, que estão pelas ou isso, quando não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, digo que já receberam a sua plena recompensa. Hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre como não orar. Aprendeu um pouquinho sobre esse princípio da oração. O princípio da correspondência. Sempre que você orar, pense nisso, na correspondência. Se existe uma participação, uma... Me faltou a palavra, vou ter que olhar aqui de novo. Se existe uma parceria, se existe uma troca, uma parceria, então... Já foi, agora já lembrei. Então, faz sentido o que você está fazendo. Não chegue à presença de Deus como quem vai, sabe, tocar no emocional dele. Não chegue como um pobrezinho, coitadinho, dizendo: Senhor, está tão difícil para mim. Ah, Senhor, por que disso? Ah, Senhor, por daquilo. Deus não está preso a isso. Acredite. E Deus é ruim? Não, Ele é bom. Ele é um pai, o melhor pai que tem. Mas Ele quer que a gente viva dentro da casa com Ele, dentro da casa dele, com Ele. Sabendo que tudo que nós precisamos nós já temos. Semana que vem, a gente vai tratar sobre... Entra no teu quarto e fecha a porta, que em secreto Ele te ouve.